Nisso, minutos depois, vi Teresa, a mesma estava na porta. Notou que Zacarias havia trancado, xingou o mesmo, bateu na porta e gritou: "Vamos ver quanto tempo esta porta irá segurar a Marta." Nisso saiu. Ouvi discussões, mas não conseguia ouvir. Mais tarde, no futuro, vim a saber sobre o que discutiam. Marta estava reclamando com Tião e Zacarias, dizendo ser um absurdo não pode continuar com algo que ela veio a chamar de reparação. Tião argumentava que era melhor deixar a reparação de lado, até que o velho retornasse. Não queria sentir novamente o peso da mão do acompanhante do velho. Além do que, se o velho, que nutria ódio por mim, estava ali para me resgatar, então era uma situação tão incomum que eles teriam de refletir. Ademais, não viam o velho há décadas. Muita coisa deveria ter acontecido. Pois eu vou lá, mesmo que eu tenha que arrombar aquela porta, ele não vai escapar assim de mim. Venha, Teresa, nós duas vamos fazer a nossa justiça. Marta, preste bem atenção, o que você fizer a partir de agora, estará por sua conta e risco. A advertiu Tião. Que seja, bando de covardes, eu só preciso de um tempo com aquele desgraçado, depois, eu e Teresa vamos sair daqui em definitivo e seguir nossa vida. Voltando ao meu cativeiro, ignorante do que ocorria, mas apreensivo, vi passos se direcionando à porta, batiam com força, davam chutes, tentavam arrombar a porta, mas a porta não cedia. Não sei se elas estavam fracas, ou se a porta era realmente tão forte assim, mas o fato é que eu estava protegido. Depois de muito tempo, percebi o som de um corpo descer ao chão, escorado à porta. Era Marta, que chorava baixinho, dizendo: "Não é justo, isso não é justo. Eu tenho que acabar com esse infeliz. Não podem de tirar esse direito. Não agora. Só Deus sabe o que tive de fazer, os acordos que firmei, para que encontrasse você, seu desgraçado, para me vingar. Marta, eu compreendo o seu ódio. Tião me falou sobre tudo o que fiz a você, mas acredite, eu não sou mais aquela pessoa. Por favor, me perdoe." Perdão? Perdão? O que você entende de perdão? Como pode ter tanta cara de pau, para me pedir perdão? Eu quero é dilacerar sua alma, seu maldito. Quero que você vire pó. Nem se o próprio Deus me pedisse, eu te perdoaria. Eu senti, nas palavras de Marta, um ódio que jamais imaginava que um ser humano pudesse vir a sentir por outro. E em meu íntimo, por mais que não quisesse, eu dava razão a ela. Eu compreendo, Marta, pela sua história, por tudo que te fiz, eu compreendo, só posso lhe pedir perdão, dizer que se pudesse reparar algo, eu o faria. Minha história? Você não tem noção da minha história, seu maldito. Capítulo 6. A história de Marta. Marta permanecia chorando baixinho, bem baixinho, as palavras que saiam de sua boca, eram apenas: "Todo sacrifício por nada, tudo por nada, por nada." E dava socos na porta. Teresa pedia para se acalmar, que de uma forma ou outra, teriam a sua vingança. Não há Deus, não há justiça, isso agora entendo. Disse Marta. Calma, Marta, não é bem assim. Consolava Teresa. Sabe, Teresa, a minha vida foi um erro, teria sido melhor nem ter nascido. Para que nascer e viver e sofrer deste jeito? O que fizemos nós para merecer isso? Vou te contar algo que nunca contei a ninguém. Naquele momento, fiquei em silêncio, a exemplo do que havia ocorrido com Tião e Zacarias, algo estava acontecendo, fazendo com que meus torturadores abrissem o coração para repartir suas mazelas. Fiquei obviamente muito interessado em ouvir e me aproximei da porta para poder ouvir melhor. Eu não nasci escrava, sabe? Nasci em uma pequena vila que mais tarde se tornaria cidade e que hoje se tem o nome de Olambra. Hoje é uma cidade que se dedica em sua maior atividade ao plantio de flores. Quando estava em um trabalho para obsidiar um homem há meses atrás, eu andei por lá. Me lembrei da minha infância. Na época que nasci, não haviam tantas flores.
Meu pai era padeiro, de origem portuguesa, se chamava Prudente. Era amaziado com minha mãe, Esmeralda, que era uma bela negra mestiça, tinha cabelos longos e encaracolados. Inicialmente meu pai a havia comprado para ajudar na fabricação de pães, mas o homem não resistiu ao charme da mulata, e caiu de amor por ela. 9 meses depois eu nasci. Meu pai deveria ter providenciado algum tipo de documento que pudesse nos dar a liberdade, mas ia deixando por fazer, e nunca o fez. Papai era carinhoso, amava minha mãe e ela o amava. Tudo estava bem. Éramos felizes. Um dia, um coronel maldito, que vinha do Nordeste, fiquei sabendo ser dono de lavouras de cana-de-açúcar, adentrou o comércio de papai, pediu pães para levar durante sua viagem. Meu pai os estava separando. Foi quando eu e minha mãe aparecemos. O homem desejou minha mãe naquele momento. Perguntou ao meu pai se ela estava à venda. Meu pai disse que não. Ao que o coronel mandou que papai botasse o preço que quisesse, pois não sairia daqui sem ela. Meu pai encarou bem o coronel. Disse para que eu e minha mãe fossemos para dentro, arrumou os pães, entregou ao coronel e perguntou no que mais ele poderia ser útil. O coronel agradeceu pelos pães, pagou-os. Pediu para um dos capatazes guarda-luz. Se aproximou de meu pai, e disse: Olhe, eu quero a negra, pode colocar o preço que seja, eu não saio daqui sem ela. Sabe, coronel, com todo respeito, daqui ela não sai. Disse meu pai, que já pegou uma espingarda que guardava embaixo do balcão e pôs no balcão. Nisso, minha mãe e eu estávamos atrás da cortina, ouvindo tudo. Minha mãe fez sinal com o dedo indicador para que eu permanecesse em silêncio. Boa viagem, coronel, dizia meu pai. O coronel deu 2 passos para trás. Calma, meu amigo, acho que está havendo um mal-entendido aqui. Se acalme, vou embora seguir meu caminho, está bem? Meu pai guardou a espingarda. O que foi seu erro? O coronel saiu do estabelecimento, mas ouvimos a voz dele para um dos capatazes apenas dizendo: Português idiota. O capataz adentrou a padaria atirando diretamente no peito de papai. O mesmo não teve chance alguma de defesa. Não suficiente, com papai caído, chegou o coronel, sacou de uma garrucha e deu um tiro na cara de meu pai. Minha mãe me pegou pelos braços e saiu correndo pelos fundos, mas para sua desilusão e desespero, 2 capangas já esperavam. Taparam sua boca e um outro sem que eu percebesse, chegou por trás de mim, e pôs uma faca em minha garganta. O sinal era claro, se ela reagisse iriam me matar. O coronel foi cuidadoso. Fechou a padaria e seguimos com ele na comitiva, em uma carroça junto aos mantimentos. Mamãe estava chorando muito. Eu, aos 7 anos de idade, ainda estava em choque. Afinal, havia perdido papai e pela primeira vez senti o quanto o homem pode ser cruel. Montaram acampamento à noite. Mamãe, já sabendo o que aguardava, me chamou no canto e disse: Filha, olhe bem para a mamãe. Você vai correr para aquelas matas, e não vai olhar para trás. Sabe quando você e o papai brincávamos de esconde-esconde? Pois agora você vai brincar disso, mas não se deixe pegar. Mamãe vai atrás de você assim que der. Mamãe, eu tô com medo. Por que você não vem comigo? Eu soluçava chorando. Porque se a mamãe for agora, você não vai conseguir. Me prometa que jamais vai olhar para trás, filha, me prometa isso. Tá bom, mamãe, eu prometo. Eu prometo. Então, filha, pare de chorar e vai. Sai correndo. Corri para a mata, acho que andei uns 30 metros apenas, subi em uma árvore alta e cheia de copas. À noite, eu praticamente fiquei invisível. Ouvia o bater do meu coração, mas me mantinha em silêncio. Decidi esperar mamãe. Afinal, quando ela fugisse, eu conseguiria vê-la. Acho se passaram apenas uma meia hora,
Nisso ouvi gritos. A rameira me cortou. Peguem, não deixem que fuja, matem a desgraçada. Era o coronel, lembrei da voz do maldito. Nisso vi mamãe correndo e estava a ponto de chamá-la, quando ouvi um disparo. Nesse momento, mamãe cai ao chão. Haviam acertado sua coluna. Ela permanecia imóvel. E pasme, havia caído ao pé da árvore na qual eu estava. Ela caída, olhava para cima e conseguiu me ver. Novamente deu sinal para que eu fizesse silêncio. Segundos depois, chegaram os capatazes, viram o que tinha acontecido. Um deles disse: "Você arrebentou a coluna dela, Vargas, o patrão não vai querer dormir com uma negra aleijada." Deus dete, era isso ou ela ia fugir? Só vamos falar que a matamos, deixemos o corpo aí, logo algum bicho chega e dá cabo do corpo. Que desperdício, uma mestiça linda dessas, aquele português devia estar usando, por isso não quis vendê-la. Negra igual a essa tem demais, o Portuga morreu à toa. O que não consigo, até hoje compreender, é que minha mãe, ainda estava viva, agonizando embaixo deles, e eles falavam aquelas coisas como se ela fosse um nada. Naquele momento, o meu ódio por essa raça, os homens, os coronéis, tudo que usasse calças, se iniciava. Naquele momento, eu jurei vingança quanto a todos. Os capatazes deixaram minha mãe agonizando. Seguiram de volta para o acampamento. Ouvi o coronel lamentar, já que havia gasto balas à toa, tanto com o português, quanto para com minha mãe. Permaneci a noite toda ali, em cima daquela árvore vendo mamãe agonizar, até que pelo meio da madrugada fria, ouvi mamãe dar seus últimos suspiros. Chorei muito, muito, como nunca até hoje havia chorado. Permaneci na árvore durante todo o dia vindouro, e durante toda a outra noite. Isso para ter certeza de que haviam ido embora. Durante esse período, tinha fome e sede. Urinei agachada no tronco das árvores e vi uma cena que até hoje nunca mais saiu da minha mente. O cadáver de mamãe sendo arrastado por uma onça. Eu tive ódio, eu tive medo, naquele momento eu tive todo tipo de sentimento. Decidi ficar ali mais uma noite. Ao amanhecer do dia, desci da árvore, e rumei para a vila. Consegui ao final do dia chegar ao que era minha casa. Ao chegar, o que hoje poderia ser chamado de polícia, havia achado o corpo de meu pai. A princípio pensaram que minha mãe o havia matado e fugido, eu cheguei a contar o que houve. Não sei se acreditaram, mas o fato é que aos olhos da sociedade, eu era apenas uma pequena escrava. O pessoal da vila não tomou partido a meu favor. A padaria foi fechada e eu virei uma negrinha abandonada. Mas ao menos eu pude comer algo que ainda havia na padaria. Vi onde enterraram meu pai. Coloquei uma florzinha em seu túmulo. O padre da cidade conseguiu que eu fosse enviada a uma fazenda de um de seus paroquianos. Cheguei na fazenda do Sr. Egídio, um velho pervertido, que alugava negras e negros para a realização de desejos sexuais dos coronéis e das sinhás da região. Comprou-me do padre. Fui encaminhada aos cuidados de Madame Adalgisa, que me deu banho, me alimentou e me pôs em um quarto, onde dividia a cama com outras meninas. Éramos 20 no total, entre meninas, velhas e mulheres. Também haviam homens, mas estes estavam em outros quartos, e eram cerca de apenas 5, sendo que 2 deles eram homens de trejeitos feminis, o que estranhei muito. Era uma terça-feira de manhã, quando as meninas começavam a realizar as rotinas de limpeza da casa e cozinha, os homens faziam o serviço da roça, para garantir a subsistência alimentar do local. O velho Egídio só acordava depois do meio-dia. No meio da tarde, sempre chamava uma das meninas ou dos meninos para seu quarto. Isso era diário e durava uns 10 minutos. Mas quem quer que saísse de seu quarto, saía com um pouco de dinheiro. Eu não entendia o que ocorria, tinha apenas 7 anos, mas queria ir no quarto dele para poder ganhar dinheiro também. Veja só a minha inocência, meu Deus! A fazenda, depois percebi, era apenas uma fachada, na verdade,
A propriedade era um enorme local desenvolvido para atender ao entretenimento adulto. Funcionava de quarta a sábado. Os horários eram das 20 horas até às 5 da manhã. Eu ficava acordada apenas até às 19 horas da noite. Após este horário, Madame Adalgisa me colocava para dormir. Apenas os dias em que não havia funcionamento é que eu podia dormir um pouco mais tarde. Madame Adalgisa era uma mulher branca, robusta, tinha cabelos castanhos e compridos, mas os mantinha amarrados e usava uma tiara de pérolas. Era muito perfumada, usava vestidos que sempre continham belos decotes, que valorizavam os opulentos e voluptuosos seios. Era uma mãe para todos ali. Tratava a todos com respeito e um certo carinho. Havia sido mulher da noite durante anos, até que se tornou sócia de Egídio. Egídio, diga-se de passagem, não era um homem ruim, era apenas um homem pervertido, onde não via limites para alcançar certos prazeres. Mas era de certa forma, justo. Não haviam capatazes na fazenda, o que haviam era cerca de uns 10 negros bem fortes e altos que serviam como segurança. Os demais, que eram os profissionais do sexo, tanto os homens quanto as mulheres, eram funcionários do local. Não haviam castigos, o funcionamento do estabelecimento era assim. As mulheres, as crianças, os afeminados e os cortesãos, ajudavam nas tarefas gerais, que eram bem divididas. Mulheres cozinhavam, lavavam, cuidavam da horta. Homens cuidavam dos animais e da infraestrutura da fazenda. Os seguranças ganhavam um pequeno, por assim dizer, salário. As mulheres e os cortesãos ganhavam um percentual do valor principal combinado entre o Sr. Egídio e os frequentadores. Isso possibilitava que em alguns casos, não raros, a pessoa comprasse o seu passe livre. Eram tempos felizes. Enxergava seu Egídio como um pai e Madame Adalgisa como mãe. Contudo, tudo mudou em uma tarde de setembro de 1868. Eu havia completado 13 anos, e do nada, enquanto recolhia roupas no varal, senti uma pontada na região da virilha. A dor era algo que nunca havia sentido. Caí ao chão, uma das meninas que estava próxima, correu ao meu encontro. Quando dei por mim, meu vestido e roupa de baixo, tudo estava vermelho. Senti algo escorrer no meio das minhas pernas. Ao ver que era sangue, gritei desesperada. Eu pensava haver levado um tiro, e gritei: "Eu vou morrer! Eu vou morrer! Me salva! Me salva!" Ao que minha colega, Celestina, que devia já ter seus 20 e poucos anos, disse: "Calma, Martinha, você não vai morrer, você apenas virou moça." Fiquei confusa. Não entendia nada daquilo. Chamaram Madame Adalgisa, que me deu um chá para tomar, que dizia ela iria diminuir a dor. Me mandou tomar banho e pediu que as meninas preparassem um tipo de saquinho, feito de algodão, que iria servir para estancar o sangramento. Madame Adalgisa foi ao meu quarto e me explicou com toda a paciência do mundo o que estava acontecendo. E como era minha primeira vez, me deixou quieta no quarto a semana toda. Algumas das meninas me olhavam com pena, eu não entendia muito bem o motivo. Mas na semana seguinte já estava melhor. Foi aí que os acontecimentos futuros me fariam recobrar todo o ódio acumulado que eu havia enterrado desde a morte de minha mãe. Fui chamada pela primeira vez ao quarto do Sr. Egídio. Quando cheguei, ele pediu que eu chegasse perto dele. Me pediu que tirasse a roupa, o que eu não fiz. Não entendi a razão disso e estava com vergonha. Ele me pediu de novo. Eu saí correndo e fui contar para a madame. A mesma me olhou com olhos rasos d'água, mas disse: "Minha querida, você se tornou mocinha e agora vai ter que começar a devolver o que foi gasto contigo até agora." "Como assim?" "A senhora nunca me disse isso." "Eu vou embora daqui." Madame me segurou o braço, me segurou com tamanha força que pensei que iria quebrá-lo. Pediu para uma das meninas providenciar outros vestidos para mim, que seria apresentada no próximo sábado para o leilão. Eu tentava me soltar, mas Madame não deixava. Ela, naquela hora,
me falou exatamente o que esperava que eu fizesse a partir de agora. Daquele momento em diante, eu seria mais uma daquelas meninas. E minha virgindade seria leiloada no sábado. Fui para o meu quarto chorando. Algumas meninas vieram ao meu encontro e me disseram que aquilo já havia acontecido a todas. E que quando eu as via saindo, por exemplo, do quarto do Sr. Egídio, era porque elas tinham feito coisas com ele. Eu vomitei só de imaginar aquilo. O meu mundo havia caído. Eu não ia aceitar aquilo. Eu iria fugir. Era noite, deviam ser 2 horas da manhã. Calmamente vesti minhas roupas, e pé por pé saí do quarto. Com muito cuidado abri a janela. Olhei em volta, não havia ninguém. Pulei a janela e saí correndo. Mas não cheguei a ir muito longe. Os cães da fazenda, ao me ver, começaram a latir, e me encurralaram na parede. Logo os seguranças já haviam empreendido. Luzes se acenderam e logo o Sr. Egídio e Madame Adalgisa estavam de pé, assim como todos os demais. Madame chegou perto de mim e me deu um tapa tão forte no rosto, que caí ao chão. Sua ingrata, nunca mais fará isso de novo. E se prepare, pois no sábado você saberá o que é ser uma mulher. Eu tive vontade de morrer. Me sentia traída, aqueles que eu havia colocado minhas esperanças de amar e ser amado, para eles eu nada mais era do que um pedaço de carne a ser ofertada a quem pudesse pagar. O Sr. Egídio me pegou pelos cabelos, e começou a bater em minhas nádegas com um pedaço de vara de marmelo. Batia nas nádegas para não deixar marcas e estragar o valor da mercadoria. Após isso, me despiu e me bolinou por todo o corpo. Eu chorava, tinha náuseas. No outro dia, não aguentava sentar ou andar devido às varadas que havia recebido. Fiquei uns 2 dias debruçada na cama. O tão fatídico dia chegou. Durante o dia tomei banho e passei óleos corporais perfumados. Lavei os cabelos e as meninas fizeram com que ficassem lindos. Era como se eu estivesse sendo preparada para um casamento, mas nesse caso, o casamento seria com o diabo. Eram 21 horas. Fui apresentada como o prato principal da noite. Estava vestida com um longo vestido branco, tal como se fosse uma noivinha. O mesmo possuía vários adornos, me cobriam todo o tronco, até o pescoço. Deixava apenas os braços livres. Os lances começaram. Deus do céu, como era nojento! Eu dava voltas na sala para que pudessem me ver melhor, só que o ver melhor era ser bolinada. Os lances estavam altos, mas daí Egídio teve a ideia de me deixar nua. E acredite, isso fez com que os velhos nojentos triplicassem o valor dos lances. 1h30 depois, um velho carcomido de uns 60 anos, gordo, mal cheiroso, havia pago o meu preço. Lembro como se fosse agora, aquele velho nu, a visão do inferno, me pegando, me beijando, me lambendo. Que nojo, que nojo! Eu chorava e ele não dava a mínima. Vamos ver se vai valer a pena. Ao dizer isso me jogou na cama, se atirou em cima de mim, eu gritei devido ao fato de que aquele gordo nojento quase me esmagou e quando me dei por mim, algo adentrou meu corpo, de uma só vez. Eu pensei que havia sido empalada. A dor gerada pela violência da penetração pode ser ouvida por toda a casa. Ao que os homens riam e diziam o quanto aquele velho ainda era viril. Depois daquilo, acho que desmaiei. Acordei no outro dia, toda machucada. Não conseguia andar direito. Havia sangue nas minhas pernas. Deus do céu! Até urinar era doloroso. Eu sentia nojo de mim, sem falar com ninguém, me encaminhei a um riacho próximo e me lavei. Eu esfreguei minha pele, com força, com ódio, várias e várias vezes. Mas não era suficiente, eu me sentia suja. Parecia que o desgraçado ainda estava dentro de mim. Logo, uma das meninas me achou, me trouxe uma toalha, e me levou para o quarto. Quando cheguei, havia um envelope em cima de minha cama.
Lá estava uma boa quantia em dinheiro, era a minha primeira comissão. Bem, permaneci naquela casa, aprendi durante 10 anos, a arte da sedução. Leonídio, um dos negros afeminados, me ensinava muitas coisas. Era o mais próximo que eu podia chamar de confidente. Estava já com um bom dinheiro, aliás, mais do que suficiente para sair dali como uma mulher livre. Foi quando mais uma vez a vida me tirou o que eu tinha. Uma das noites de sábado, eu estava encarregada de tirar a virgindade de um filho de um coronel, que devia ter lá seus 19 anos. O coronel dizia que desde o 13, tentava fazer seu filho se entender com uma mulher, mas que nunca dava certo, e desta vez, ele queria que desse certo de qualquer forma. O jovem estava mais para sinhá do que para senhor, se é que me entende. A gente sabe, ainda mais depois de anos nesse ramo. No quarto, por mais que eu fizesse de tudo, nada acontecia. Tive a brilhante ideia de chamar Leonídio para ver se algo acontecia, e de fato, algo começou a acontecer e de certa forma, era até bonito de se ver. Não sei bem quem era de quem, mas o fato é que dava para se ouvir gemidos altos dos dois. E este foi o problema. O pai estava há alguns minutos atrás da porta e ao imaginar que o filho havia se tornado um garanhão, abriu a porta, mas para sua surpresa, o garanhão estava em posição de égua. O coronel gritou o nome do filho, que se desvencilhou do abraço de Leonídio e ficou ali, parado. O coronel, em um ato de vergonha e revolta, abriu fogo contra Leonídio, que morreu ali naquela hora. O coronel ia me dar outro tiro, quando um dos seguranças o segurou e o impediu. Todos os que estavam ali, vieram ver o que ocorria. Enquanto eu segurava a mão de Leonídio, do único amigo que tinha, e cuja vida estava terminando. O coronel ameaçou a todos, disse que se alguém comentasse sobre o que houve com seu filho, que ele mataria a todos. Por um mês, não houve movimentação noturna na casa. Leonídio foi enterrado em uma cova rasa, próximo à fazenda. Decidi que era hora de ir embora. Juntei meu dinheiro e chamei Madame Adalgisa e Egídio. Quero ir embora. O dinheiro que tenho é mais do que suficiente para vocês me darem o meu passe livre. Eles pegaram o dinheiro, era uma boa quantia. Guardaram no cofre. Fiquei aguardando. Eles simplesmente saíram da sala. Ei, cadê meu passe livre? Egídio se aproximou e riu. Passe livre? Com que dinheiro pensam em nos pagar? Como assim? Eu já paguei. Cadê meu passe livre? Pagou? Eu não me lembro. Você lembra da Algisa? Não, não lembro não. Eu não acreditava. Não podia ser. Os desgraçados estavam me roubando. Seus ladrões. Vocês me roubaram. Nós o quê? Você que nos roubou, sua vagabunda. Por sua causa perdemos um cortesão e ainda estamos ameaçados de ir à falência. Sua rameira ingrata. Quem mais você acha que vai voltar aqui agora? Quem? Por sua causa teremos de vender alguns de vocês para conseguir começar em outro lugar e tenha certeza, você será vendida, e seu comprador chega hoje. Ameacei agredi-los e quando vi, levei um tapa tão forte no ouvido esquerdo que fiquei zonza e desmaiei. Acordei com um balde de água gelada sendo jogada em mim. Estava pela primeira vez em minha vida, acorrentada. Pés e mãos atados e presos. Estava na frente da fazenda. Logo vi uma carroça chegando. Um velho desceu e adivinhe só. Era o coronel que havia matado Leonídio. Ele vinha ressarcir Egídio pela perda e me comprar para ele. Bando de desgraçados. Sai de lá prometendo que um dia voltaria e que quando isso ocorresse, mataria dos dois. Aquele velho maldito me fez sua amante durante longos 10 anos, até que o maldito teve um infarto enquanto me possuía. Pelo menos o velho só me procurava uma vez por mês, de resto eu tinha uma vida boa de certa forma, acho que o velho havia se apaixonado por mim, até joias me dava.
o que deixava sua esposa, uma velha mal cheirosa, morrendo de raiva. Sua mulher fez questão de me vender ao primeiro interessado. Na verdade, quase me deu de graça. Velha asquerosa, não sei quem era pior, ele ou ela. Mas não me deixou sair com as joias. Soube que a mesma morreu anos depois. Mas a questão é que o comprador nada mais era do que este desgraçado aqui, Eduardo, seu maldito, que me comprou unicamente para ser sua meretriz particular. Aquele velho nunca me engravidou, mas você, seu desgraçado, me engravidou mais de 5 vezes. E todas as vezes, graças a Ziza, eu abortei, pois não iria colocar nenhum filho meu no mundo para sofrer. Depois de ouvir tudo aquilo, eu senti tanta pena, me senti com vontade de abraçá-la, de consolá-la, mas como? Já que eu havia dado a minha contribuição para o que ela havia passado de dor e sofrimento. Marta, por que você nunca contou isso para ninguém? Perguntei. Ao que ela respondeu. Contar a quem, desgraçado? Por acaso você deixaria de me estuprar? As palavras dela me deixaram em silêncio. O eu de agora jamais a teria tocado, mas aquele outro eu, daquela época, com certeza não teria dado a mínima. Marta, eu hoje, com o que sei hoje, sequer tocaria em você, mas infelizmente, eu não posso voltar atrás. Teresa abraçou a amiga. Diferente de Marta, Teresa sempre foi escrava doméstica, de casa grande, não era lá muito formosa, e por isso não sofria assédio. O máximo que ocorria era, por ser meio preguiçosa, às vezes a própria Nha Jerusa lhe dava umas lambadas de cinta. Marta e Teresa choraram abraçadas por muito tempo. Marta, você viu a Leida? Disse Teresa. Não. Onde será que ela foi? Ela tem essa mania de sair sem dizer para onde e de voltar sem falar onde esteve. De certo não aguentou ver o príncipe dela sofrendo. Outra pobre criatura, iludida por um amor que só existia na cabeça dela. Marta se levantou e junto com Teresa foi ter com Tião e Zacarias. A raiva inicial dava lugar à curiosidade. Afinal, qual a razão do velho negro querer minha soltura? Decidiram me tirar do quarto. Eu estava sem correntes. A roupa permanecia rasgada, assim como meus ferimentos abertos. Marta evitava me olhar. Tião nos levou à frente da fazenda. Bateu sua bengala 3 vezes no chão e disse: Apareça, Ziza, vamos conversar. Ele está aqui, solto, como pediu. Ziza? Então o tal negro era o Ziza? Mas até então ele me queria destruído tanto quanto ou até mais que Tião e Marta. Será que eu ia sair do fogo para cair na brasa? Não demorou muito. Surgia do meio da noite, Ziza, o mesmo acompanhante da última vez, agora com outro colega. Leida estava junto e ao lado, uma senhora que eu sentia que conhecia, mas que não sabia de onde. Ora, quem diria, até tu, Leida? Então era com ele que ficava quando saia daqui? E quem diria, Nha Jerusa, há quanto tempo? Boa noite, Tião, vejo que o cerco se fecha. Disse Ziza. Boa noite, filho, que seja boa a todos nós. Disse Nha Jerusa. Eu nunca fiz nada que não devesse ser feito, Tião. Falou Leida. E quem são os cavalheiros que lhes acompanham de escolta, Ziza? Este que você já conhece, é o Senhor Sete Punhais. O outro é o Senhor Sete Catacumbas. Eu fiquei em pânico. 7 Punhais parecia um corsário gigante, já 7 Catacumbas, embora alto e forte, parecia um monge. Capuz e capa tal qual 7 Punhais, mas trazia um crucifixo negro em seu peito. Além de um cajado com uma joia negra na ponta. Vestimenta toda negra. O olhar profundo. Fique calmo, velho amigo. Uma voz disse dentro do meu cérebro. Dei um pulo, Tião percebeu, mas não disse nada. Mandei ficar calmo, idiota, sou eu, 7 Punhais, que estou falando mentalmente com você.
Fique quieto e só observe. Boa noite então a todos. Vejo que temos uma negociação a fazer, e essa negociação requer esclarecimentos. Ziza. Xiao então dava o tom da reunião.